Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, para vocês que nos acompanham também pela rede mundial dos computadores, através da tvcapitalgoiania.com, nosso muito obrigado. Hoje nós vamos falar, afinal de contas, segurança pública está aí sendo o assunto mais debatido. E nada melhor do que a gente falar sobre uma pessoa que tem competência e outra coisa, já tem a tradição da família de promover essa justiça social que a gente tanto precisa. Com muito prazer eu recebo aqui o Dr. Alex Neder, que é advogado criminalista. Doutor, eu sempre falo, desculpe tocar nesse assunto, porque são feridas que não cicatrizam, se sempre abrem. Mas eu acho que o mais importante na vida são os legados. O senhor é filho do Dr. João Neder, uma pessoa eterna e que deixou um legado muito grande, e o senhor tem cumprido esse legado com muita competência. Eu não vou dar o meu pesar, eu vou dar os meus parabéns por entender que o legado do pai tem que ser seguido pelo filho. O senhor é esse exemplo. Obrigado pela presença e desculpe eu falar isso. André, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você e com o telespectador. Eu agradeço a você. O Dr. João Neder, meu pai, ele foi Ele é meu pai. Ele foi fonte inspiradora, não só para mim, como para várias pessoas da sua época. Hoje eu encontro colegas juízes, promotores, principalmente promotores, porque ele foi promotor, advogados, que têm ele como uma inspiração, como uma referência. E também foi a minha. Então, realmente, eu concordo com você. E o legado que meu pai deixou para mim, não deixou herança, deixou para mim... Não, deixou uma herança, a mais valiosa. Moral. Isso. E intelectual. E ética. E ética. Então, é isso que eu aprendi com ele, que eu venho, passar dos anos, desenvolvendo. E todo dia, a gente procura trilhar esse caminho tão bonito. Difícil, mas é o bom, é um caminho bom, é um caminho aquele que realmente assim nos traz uma compensação interior. Agradeço demais a você, ele gostava muito de você. Ele está entre nós. Foi isso, gostava muito de estar aqui no programa, falava muito da liberdade de estar aqui no programa com você, porque o seu programa dá liberdade para as pessoas falarem, Então, você está de parabéns com esse jornalismo que você vem desenvolvendo. Aprendi com ele Aprendeu também. Com ele também. Que era o legado que ele deixou. Que era jornalista também. E ele que me ensinou aquela frase: o dia que não me deixar escrever, eu vou escrever nos muros. E, para mim, esse legado, ele é vivo. E você falou para ele, o senhor não precisa mais escrever nos muros, o senhor pode vir aqui e falar na televisão. Exatamente. Você se recorda, né? Então, André, agradeço você, e você sabe que tanto eu quanto você, tanto que nós gostamos do Dr. João Neder, porque realmente foi um grande exemplo de pessoa. Não, ele é. Eu digo, quando o Nelson Mandela se foi, nós nos comovemos, é natural, mas nós temos que entender e levar adiante os legados, que o grande problema do Brasil é esse, fazem uma homenagem, fazem uma coisa, mas o legado, que é aquela luta da pessoa, às vezes fica, vamos usar uma linguagem assim, politicamente correto, fica só nos livros, e a gente não leva para a nossa vida. Então, assim, é um exemplo, vai continuar sendo exemplo, e eu me sinto orgulhoso de ser amigo dele, amigo do senhor, e receber essa admiração que é recíproca e mútua. Obrigado muito. E eu é que agradeço de ouvir essas palavras, gentis palavras de você. Meu pai, estando aqui, aonde estiver, com certeza também. E a família agradece, a família Neder agradece, porque nós também temos por você uma consideração, admiração muito grande, André. Ok, doutor. Vamos falar sobre um assunto que agora, sem entrar na questão da política, mas da justiça social. Nós estamos vivendo um momento onde todos se apresentam aí como se aquelas pessoas que estivessem no sistema prisional, essas coisas,
fosse um mal, tinham que ser extinto, ou seja, aquele discurso politicamente correto. O senhor é um advogado criminalista e eu admiro o senhor porque o senhor, mesmo sendo advogado criminalista, o senhor é humano e já vi muitas causas o senhor recusando por questões éticas. Agora, nós temos um sistema carcerário hoje que a gente pode dizer que ele faz justiça social? Absolutamente não. E por quê? O sistema prisional brasileiro, há muitas décadas passadas, ele não vem sendo nutrido, ele não vem sendo, vamos dizer, não há incentivo e nem apoio e nem investimento no sistema prisional brasileiro. Goiás é um exemplo disso. E o que está acontecendo? Hoje, as prisões, André, se tornaram um instrumento de contenção do homem e não de transformação do homem. Porque o princípio da pena seria que o indivíduo, num determinado lapso temporal preso, ele se transformasse, ele melhorasse, ele emendasse, né, para poder ser reintegrado na sociedade. E o que nós estamos vendo hoje é que o indivíduo sai da cadeia embrutecido, ele sai muito pior do que ele entrou e ele não tem nenhuma chance de se reintegrar na sociedade. E quem paga o pato com essa situação somos nós, cidadãos. Por quê? Porque é a má gestão, é a má política governamental, não só do Estado, mas da União principalmente, que não dá os recursos necessários para os investimentos necessários nas prisões. Porque veja bem, André, o preso, ele não é obrigado a trabalhar, mas ele tem o direito de trabalhar, como ele tem o direito também de buscar uma formação técnica, até universitária. E o que acontece? O preso, ele vive numa situação deplorável dentro das cadeias. Nós sabemos que lá é uma selva de pedras. E é um sistema privatizado por aqueles que têm o poder lá dentro, Exatamente. Né? O que é pior é isso. Antigamente nós ouvíamos falar somente que em São Paulo e no Rio de Janeiro os presos tomavam o comando das prisões. Hoje acontece isso aqui em Goiás e não dão conta de resolver o problema. Em 2011 o CNJ teve aqui em Goiás, fez uma inspeção, onde que para entrar lá dentro do POG, eles tiveram que entrar com guardas, mas fortemente armados, para poder fazer uma inspeção. Isso é a prova maior de que o poder público não tem o controle da prisão. E quando houve aí uma certa, digamos, uma falta de cuidado, né? Aquele caso do Homero Sabino, do Pareja, quando não tomaram cuidado de entrar... Aquilo que aconteceu há tantos anos atrás deveria ter servido de exemplo para que a situação fosse revertida, melhorasse. Pelo contrário, piorou. É isso que está acontecendo. Então, André, eu falo com propriedade, não eu só, mas todos os colegas que advogam na área criminal e as autoridades têm consciência que o sistema prisional não ressocializa. Ele não é um instrumento de transformação do homem, ele é um instrumento de contenção do homem, e isso não resolve. O homem, você tem que investir no cidadão, você tem que dar a ele condição de trabalhar, condição de estudar, condição de produzir, principalmente, porque ele não pode ficar ocioso, né? Nós tínhamos que ter condições de cumprir a lei de execuções penais, porque o preso provisório ele não pode ficar junto com o preso definitivo. Se você observar nas cadeias do interior do estado, de todo o estado de Goiás, tem umas que estão sendo interditadas. Porque o indivíduo, ele é condenado, está lá condenado, ele está lá junto com o preso provisório, o preso que às vezes foi preso aí... Fiel depositário, pensão alimentícia... Uma coisa muito mais insignificante, está lá preso com latrocida, está lá preso com assaltante. Você vê que isso é uma coisa inaceitável nos dias de hoje. Isso está acontecendo no interior do estado. Eu tenho uma proposta, inclusive essa proposta não é só minha, até o doutor João Néder falava nisso quando era promotor de justiça, que ele se aposentou em 1984, agora você imagina.
nós tínhamos que criar os presídios regionais. Por que é importante os presídios regionais? O indivíduo que mora no interior do estado, se você trouxer ele para cumprir pena no CEPAIGO, o indivíduo que é lá da roça, que é do interior, pensa o choque cultural, se você trazer um indivíduo desse e colocar ele no meio dessas pessoas. Vamos dizer assim, um choque marginal, né? Também. É o cultural e marginal, porque ali a gente sabe que existem pessoas que cometeram crimes graves. E devem ter, sim, uma punição exemplar. Se nós tivéssemos os presídios regionais, o indivíduo que é um indivíduo do interior, que é aquele indivíduo, né? Ele poderia cumprir pena nesses presídios regionais, que seriam presídios agrícolas, e trabalhar ao mesmo tempo e ficar mais próximos das famílias, cumprindo aquilo que a lei diz, que quanto mais próximo o indivíduo estiver da família, é melhor para que ele cumpra a pena, até auxilia no sentido da ressocialização dele. Mas não, deixaram esse CEPAIGO aqui, que é uma coisa que não investiram, que não fizeram nada e que nós sabemos que os presos hoje tomam conta do sistema. Então você pega um indivíduo lá do interior e traz ele para cá. O que vai acontecer com ele? Ele vai virar uma criatura embrutecida. Infelizmente, essa Primeiro, é a realidade. ele vira refém daquelas pessoas que já administram, né? Aquelas pessoas do mal que já administram, sofre toda a maldade, tem que pagar proteção, é uma coisa que eu não consigo entender. Se a pessoa já está sob a tutela do Estado, por que ela tem que pagar para aquelas pessoas que privatizaram? Porque na realidade ela não está sob a tutela do Estado, está sob a tutela da bandidagem. A bandidagem tomou conta. O Estado é que não está dando conta de conter isso. Essa que é a realidade. Agora, há uma outra situação que eu gostaria de aproveitar e complementar. Sim, claro. Nós tínhamos que investir no presídio aqui. O Estado deveria recuperar a gestão do presídio. Fazer os presídios regionais, conforme o Dr. João Néder propôs, e eu acho que está certo. Eu acredito. Isso. Construirmos os presídios federais, porque tem pessoas que devem ficar nos presídios federais. Você pega um indivíduo dotado de alta periculosidade, um chefe de quadrilha, um indivíduo como esse, porque ele controla o crime de dentro do presídio. Então ele tem que ficar num local onde ele não tem condição de ter comunicação com o mundo exterior. Então tem que ser presídios diferenciados. Então tem que se investir nisso. E o que é mais preocupante que está acontecendo hoje, André? No Brasil, nós não temos os antigos manicômios judiciários, que na realidade deveriam ser os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Nós não temos no Brasil um tema extremamente importante. Extremamente importante. Então, o que está acontecendo, André? Você lembra do João Acácio, o bandido da luz vermelha? Sim. Folclórico, né? Folclórico. Ele é um exemplo clássico de um marginal, de um indivíduo doente, que ele foi condenado, doente, e foi lançado para dentro de um presídio comum, sem tratamento. Ele ficou lá por praticamente 30 anos, que é o máximo que a pena que pode ser cumprida, saiu de lá totalmente desatualizado, sem tratamento, sem nenhuma condição, se envolveu numa briga doméstica e foi morto. Então, o Estado é responsável pelo que acontece com uma pessoa como ele. Porque se tivéssemos o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o indivíduo fica custodiado, porque ele é perigoso, ele não pode sair, mas ele recebe um tratamento digno, porque a pessoa tem que ser tratada. Porque se ele não for tratado, ele não melhora. Se ele não tiver condição de melhorar, pelo menos ele não piora. Porque é uma violência você pegar um doente mental e jogar ele dentro de um presídio comum, sem tratamento. Isso é uma desumanidade. E a própria Constituição fala que ele não é um preso, é um reeducando, ou seja, ele está reaprendendo a conviver em sociedade. Então você tem que punir e corrigir os erros, né? Exatamente. Aí você pega a questão não só do indivíduo, quando ele é doente, ele é diferente, tanto que ele não pode ficar num presídio comum, ele tem que ficar num centro de custódia e tratamento psiquiátrico, assistido por profissionais. Porque nós estamos vendo gente perigosa, perigosíssima,
que matou e continua matando, né? Porque nós não temos um local adequado para essas pessoas ficarem. Então fica lá, sendo monitorado, com parecer, com atestado, com não sei mais o que, quando sai, mata. O prejuízo é de quem? O prejuízo é da sociedade. É irreparável. Né? Como nós tivemos esse caso desse Cadu. É difícil você aceitar a ideia, embora eu não conheça o processo, não conheça a situação, que o indivíduo não tem condição de se determinar. Olha, por que ele não salta de um prédio, que não morde um pé de mesa? Ele sabe pegar uma arma, ele sabe esperar, abordar, quando a pessoa reage ele mata. Mas como que ele não sabe? Como que ele não sabe? Ele tem consciência para cometer o crime. Essa pessoa tem que ser mais bem investigada, tem que ser mais bem estudado o caso dele, porque para fazer o mal com o semelhante, ele sabe. Ele não tem condição de se determinar, ele sabe que ele tem que procurar uma arma, ele sabe o momento de abordar, ele já matou 2, agora já matou o 3º, já feriu o 4º, fora, isso é o que nós sabemos. Né? Então, o que ele tem licença para matar? Precisa botar um freio nisso. Aí era preciso de ter o hospital de custódia e tratamento para um indivíduo desse ficar internado. Ele tem que ficar internado, como se ele ficasse preso, mas ficasse internado no local adequado. Porque como não tem, manda ele fazer tratamento em casa. E quem que fica exposto a isso? A sociedade. E primeiro a família, né? Família, porque ela sofre lá dentro com agressividade ou com a, digamos aí, com a doença mental ou agressividade, aí depois que vai para as ruas. Não, né? E outra coisa, um indivíduo desse que a gente sabe que ele tem uma doença mental, tudo bem. Mas então nós vamos ter que conviver com isso porque não tem lugar de pôr? Não, está errado. Aí o Estado falha novamente, né? O Estado falha novamente. Esse é o grande o debate que eu acho que a gente tem que ter no Brasil, e nós vamos falar sobre isso, que eu tenho que fazer um intervalo comercial em respeito aos nossos telespectadores, mas o assunto que eu vou abordar em seguida com o Dr. Alex Neder é a questão das drogas, né? Não temos, né? Como estamos nos comportando diante dessa situação, e será que estamos no caminho certo, errado? Qual seria o caminho para comportar dentro disso? Um instante só, eu já volto. De volta com o Jornal Argumento, né, recebendo com muita alegria o Dr. Alex Neder, um dos melhores advogados na área de criminalista, né, na área de crimes. Afinal de contas, todos nós, né, sempre pedimos a pena de morte, mas quando é para o nosso filho, a gente pede um julgamento, né? A gente pede justiça. Mas o assunto que eu falava, doutor Alex Neder, antes do programa, sim, nós temos um problema social de saúde pública e que ele acaba explodindo, vamos usar essa expressão, na segurança pública. Ou seja, enquanto a pessoa usa a droga e não comete um crime, não é problema. Aí quando comete o crime, é problema do senhor, da polícia, do Ministério Público, de todo mundo. Mas não se faz o dever de casa. Políticas públicas para não deixar a pessoa chegar nesse ponto. Estamos tratando essa questão das drogas no Brasil de forma correta, doutor? Não, André, nós não estamos tratando de forma correta, porque primeiro, a questão, nós vamos lá na base. A base é a questão da saúde, educação, principalmente educação. E a segurança pública. Por quê, André? A educação, para mim, ela é a base de todas as questões. De todas. Porque o que acontece? Por exemplo, as questões sociais, elas têm uma influência muito grande, porque a distribuição de renda, ela já é uma questão também importante nesse contexto. A família é um fator muito importante para a educação, a criação, o acompanhamento do jovem, do adolescente, porque é o período em que ele começa... É a formação do cidadão, né? Exatamente, a utilizar a droga. Então, hoje, a maior parte das mães, André, deixam os filhos com o empregado ou na creche porque precisam trabalhar. Você compreendeu?
precisam trabalhar, não tem condição, às vezes, de estar muito próximo. Quando tem condição de estar próximo, às vezes não tem condição de oferecer ao filho uma situação melhor. Aí já é um erro do Estado que não oferece para a mãe uma condição de poder trabalhar e ter o filho cuidado. Exatamente. Então é uma questão, vamos dizer, o Estado abandonou o cidadão nesse aspecto. Então o que acontece? O indivíduo começa a usar drogas, nós não temos centros de reabilitação, de tratamento. Todos os governantes prometem e não cumprem. Todos, sem exceção. Nós tivemos a presidente atual, sem entrar em questão política, há 2 anos ela anunciou quase 5 bilhões de reais para investir justamente no que o senhor está falando. Exatamente. Mas não saiu real. Aliás, já que nós estamos falando, é quase impossível você não entrar na questão política. Eu tenho visto os debates presidenciais. Debates embates, né? Porque ali fica um falando mal do outro. A presidente está tendo que explicar o que ela não fez, porque ela não tem proposta do que ela vai fazer. E a maioria dos governadores que estão querendo fixar no governo está repetindo o mesmo discurso. Eles estão tentando explicar o que eles não fizeram, por que não fizeram, mas não tem proposta para o que vai fazer. É triste. Mas isso aí está quase uma regra geral. Mas voltando à questão da droga. Olha, André, por que então, se nós temos a questão da educação que é totalmente falha e pobre no país, o Estado e a União não olham isso. As famílias que seriam a base de tudo para ajudar o jovem a sair do mundo das drogas não têm apoio nenhum, principalmente para a formação dessa família, quando a mãe trabalha e tem que deixar o filho numa creche, ou até em casa sozinha. São situações lamentáveis e tristes que a gente assiste todo dia. Aí nós estamos vivendo um clima de violência, um crime que está aumentando muito, né? Crime e violência. Aí vem um cidadão e fala, e o que você acha da liberação da droga? Eu não vejo em nada que possa contribuir de melhor, no atual situação como nós estamos vivendo, liberar as drogas. Você compreende? Ela já é liberada, né? Porque a nossa capacidade, o nosso aparato policial, com aquela coisa assim tem que ter usuário, dependente químico, então assim, pode-se usar. E depois nós vamos entrar nessa questão do Código Penal, que vai dar mais ainda essa condição do usuário. Eu sempre achei e acho que o usuário, como dizia Jiménez de Açúa, ele é um doente que precisa ser tratado, ele não tem que ser preso. Até ele cometer um crime. Até ele cometer um crime, mas enquanto ele é usuário, ele tem que ser tratado. Não é. Não é. Nós não temos os locais adequados. Mas por que a questão toda é educação? Aí você vai falar, porque, olha, por que lá na Suécia aconteceu um fenômeno que está servindo de exemplo para todo mundo civilizado? Lá estão desativando os presídios. Olha que coisa interessante. Por que estão desativando? Porque não está tendo crime, porque as pessoas diminuíram a violência. Mas lá se investe maciçamente em educação. E o indivíduo tem emprego, ele tem local para estudar, o Estado dá toda uma condição para o indivíduo, que os impostos que as pessoas pagam são revertidos realmente naquelas coisas primordiais que o indivíduo precisa para viver bem em sociedade, que é a saúde, que é a educação, né? Então, o que está faltando no Brasil é isso. Nós estamos cheios de políticos aí irresponsáveis. Hoje nós estamos vendo aí, por exemplo, o partido que está governando o país, ele tem uma ideologia que o PMDB é o vice. A ideologia é completamente diferente. A única coisa que eles têm em comum é o poder. É o interesse pelo poder. É o poder pelo poder. Exatamente. Entrega o ministério de porteira fechada para o partido X, para o partido Y, para ter apoio político. E quem paga o preço por isso somos nós. E ainda somos vítimas disso. Ainda somos vítimas disso, né? E acontece escândalos e mais escândalos, e todo mundo diz que não é nada, né? Isso é uma vergonha. Então, enquanto o nosso país viver esse tipo de coisa, André, lamentavelmente, quem vai pagar por isso são os nossos jovens, são as mães que às vezes não têm um marido, ou que tem o casal, que são pessoas que lutam o dia inteiro trabalhando, mas não tem condição de dar uma atenção maior para a família, e não tem apoio nenhum do Estado, nem da União. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão
advogado criminalista. Nós só temos o rótulo de advogado. As especialidades nós não conhecemos e nem sabemos o porquê. Criminalista. Bom, o criminalista, hoje a advocacia, ela está como a medicina. A medicina, ela tem os ramos da medicina. Tem o neurologista, tem o ortopedista, o cardiologista, psiquiatra. Então, por quê? Hoje tem um advogado criminalista, é aquele que advoga com causas penais, com pessoas que cometem infrações penais. Como tem o civilista, que mexe com as questões cíveis, como tem o tributarista, trabalhista e assim por diante. O criminalista é aquele que atua na área criminal, ele se especializa na área criminal. Por exemplo, eu me especializei, eu começo acompanhando um caso da delegacia ao Supremo Tribunal Federal. Porque se você não se especializar, você não tem condição de dar uma boa prestação de serviço do começo ao fim de um caso. Porque o direito hoje está numa evolução tão grande, tão rápida, que todos os dias sai jurisprudência, decisões novas, trabalhistas, tributaristas, da área criminal, na área civil. Então, para você estar em sintonia, para você estar atualizado, eu aconselho que a pessoa se especialize. Às vezes, no começo da profissão é difícil. A pessoa ela não tem condição ainda, ela não sabe ainda o que ela quer, o que ela busca. Ou sonha muito alto e não dá o primeiro passo. Exato. Né? Então, no começo, ele vira um clínico geral, né? Aí, devagar, ele vai sentindo qual que é a área de atuação dele, que ele tem mais uma empatia, uma integração maior, e aí ele vai se dedicando, e nem todos podem se especializar, viu, André? Porque hoje a área é muito disputada, tem uma série de coisas. Eu já estou na advocacia, vou fazer 30 anos, é diferente. Então, você já nasceu advogado? Comecei cedo, né? Porque eu no primeiro ano de faculdade, foi em 1985, meu pai já estava advogando com a minha mãe. Então, quando eu fui para o escritório, eu já fui participando de audiência, de tribunal de júri. Então, no útero da mãe do senhor, você já ouvia o doutor Neto falando sobre a questão do direito? Já, e quando eu era pequenininho, acompanhava meu pai na promotoria. Então, eu vivi muito direito, você compreendeu? Vivi muito mesmo, intensamente. Teve períodos que era 24 horas no meu dia o direito. E assim mesmo, fiz várias pós-graduações, especializações, e estudo até hoje, porque o direito, se você não estudar, você se desatualiza, você perde o timing, você precisa estar sempre estudando, sempre revendo, saiu coisa nova, sai uma lei, você precisa ver a lei, aí você vai conhecendo, você já vai vendo alguma coisa que não é constitucional, e é assim que as coisas vão... Né? Agora tem um detalhe, né? O advogado tem seus méritos e também tem os seus problemas, né? Porque muitas pessoas não gostam de advogados, né? Principalmente nessa área do senhor. Vai defender criminoso, vai não sei o quê. Aí quando é um filho dele, ele procura o senhor. Aí, ou seja, é o princípio do contraditório. Inclusive essa semana foi colocado em liberdade um suspeito de ter cometido crimes em série. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Sim. Essa questão do maníaco aí, não sei o quê, do serial killer, essas coisas, foi colocado em liberdade e o delegado falou, não existem provas consistentes para que a gente possa manter essa pessoa presa. A sociedade não entende. Ela julga, condena e às vezes quer até fuzilamento na praça pública. E o senhor tem que acreditar na versão do seu cliente. Se ele convencer o senhor vai trabalhar. Porque eu falo, para médico e advogado, ele não mente. André, é o seguinte, vamos dizer assim, eu até me sinto um privilegiado no seguinte aspecto. Talvez pelo tempo de trabalho que a gente tem, eu, por exemplo, determinadas causas, eu não aceito patrocínio. Por exemplo, eu não defendo traficante, eu não defendo estuprador, eu não defendo... Para isso tem a promotoria, tem ali assaltante, por questões de princípio que meu pai não fazia, minha mãe e eu também.
Você compreendeu? Natural que às vezes eu defendo um jovem que está sendo acusado de um crime como esse, em que eu vejo no processo que ele não é esse criminoso, que ele estava com a turma, que ele foi envolvido numa situação, que ele é um cara que tem recuperação, patrocina a causa de uma pessoa como essa. Mas o advogado criminalista, ele não defende nem o crime, nem o criminoso. Ele defende os direitos constitucionais do indivíduo. Todos temos esse direito. Todos têm esse direito. Você compreendeu? Agora, essa questão de eu poder fazer essa diferenciação é talvez em razão de tanto tempo que a gente está trabalhando e a gente às vezes deixa de pegar uma coisa assim, porque te contraria os princípios, né? Você vê que muitas vezes tem um indivíduo aí que é um contumaz assaltante, eu não vou defender um cara desse. Por quê? Eu vejo que amanhã esse cara pode se voltar contra mim, contra a minha família, contra uma pessoa conhecida. Não é, ele merece ser defendido. Sim, ele tem, não merece não, ele tem o direito na Constituição. Tem direito de ser defendido. Agora, eu posso também ter o direito de recusar o patrocínio, você compreendeu? Como outros colegas também podem. Então é isso aí. E nós sempre que estamos defendendo, nós estamos defendendo os direitos constitucionais daquele indivíduo. Jamais o crime, jamais o criminoso, jamais apoiar a conduta dele. E a gente vai para o intervalo, mas uma resposta rápida. Pois não. As pessoas acham assim, não, os advogados podem tudo, mas existe uma comissão de ética dentro da OAB e que é rigorosa, né? Sem dúvida, não, o advogado não pode tudo. O advogado ele tem que trabalhar dentro da lei, respeitando o código de ética, você compreendeu? E fazer um trabalho dentro, mas assim, estritamente dentro da lei e sabendo, tendo um limite ético de atuação. Ele não pode, por exemplo, cobrar uma coisa e não fazer o serviço, ele entrar num processo sem autorização, se já tiver um colega sem autorização do colega. Levar a coisa errada para presídio. Não, de forma alguma, de forma alguma. E olha, André, se acontece é a minoria. Sim, é o que eu sempre falo, doutor. Eu sou contra maus exemplos, mas não podemos punir toda uma categoria por causa de um exemplo errado de um ou de dois. Exatamente, porque se nós observarmos, em todas as instituições, nós temos os bons e os maus profissionais. Eu falo isso, até na imprensa também tem. Em todas as instituições. A OAB tem agido com presteza, com rigor, com justiça, e tem procurado coibir essas coisas quando chegam ao conhecimento da ordem. Nós temos que fazer mais um intervalo, né, em função do horário eleitoral, o nosso tempo acaba sendo reduzido, mas a gente volta depois do intervalo para falar sobre a participação da sociedade nesse processo todo, como ela deve se comportar, sobre como o vídeo especialista, né? Previna-se, não cometa um crime, porque você vai precisar de um advogado. O advogado ele tem que te defender, mas, primeiro pense antes de fazer o fato. E o advogado às vezes é até conselheiro nesse aspecto. No instante só a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento, recebendo o doutor Alex Neder, né? Ele que é advogado criminalista. Doutor Alex Neder, antes do intervalo, a gente estava falando, né? Nós temos o hábito de, o senhor mesmo falou isso, aprender com os erros, errar para depois corrigir essas coisas. Agora, o advogado também ele tem esse papel de conscientizar as pessoas, né? Porque, afinal de contas, é uma profissão do senhor, mas eu tenho plena convicção de que o senhor não queria, às vezes, entrar em algumas situações, porque a pessoa, ela desconhece tudo, faz, aí depois procura um profissional. E aí o senhor, dentro da ética, o senhor tenta corrigir uma falha que às vezes veio da sociedade, veio do poder público, veio de tudo, disso e daquilo. O cidadão, diante da justiça, da lei, do advogado, como é que ele deveria se comportar ou se portar? André, o cidadão deveria se portar com respeito à lei e à ética. E o que acontece? O direito ele entra, como dizia Pontes de Miranda, quando falha a moral. Sim. Quando falha a moral, então surge o direito.
como uma última opção, porque o direito tem a questão da coerção, de obrigar o indivíduo a andar no trilho. Então, o que acontece? Muitas vezes, as questões que envolvem dinheiro, que envolvem poder, que envolvem negócios, que envolvem família, né? Mulher, aquela coisa toda. Sim. Então, o indivíduo, às vezes, por questão emocional, ele ultrapassa aquele limite de que ele não deveria ultrapassar. Mas sempre que ele busca, quando está no início de um conflito, a opinião do profissional, que isso é muito importante, se o profissional souber conversar com esse indivíduo e mostrar para ele que é muito melhor ele não praticar uma conduta infracional, que ele tente um acordo, você compreendeu? Que ele tenha mais tolerância em relação a isso e aquilo, que ele busque uma alternativa diferente. Então, são vários casos que você, às vezes, pode aconselhar o cliente para que ele evite ultrapassar essa linha, né? Esse divisor de águas. Mas, infelizmente, nem todos têm acesso a um advogado, o advogado tem a paciência, porque ele já chega a ser quase um assistente social jurídico. Exatamente. Né? Mas quando é possível, é muito bom, porque os juizados especiais criminais, eles trabalham muito nesse sentido. O indivíduo comete um crime, xinga, injúria, calúnia, difamação, ameaça, faz alguma coisa, chega lá na hora, tem uma composição e a presença do juiz, do promotor, tudo aquilo ali é importante e bom. Por quê? Porque você evita os conflitos sociais, que de uma ameaça pode vir a acontecer um homicídio. Sim. Você compreendeu? Se aquilo não houver uma intervenção firme da autoridade policial, do juiz, do promotor, dos juizados... E do advogado. Ele que provoca o judiciário, o Ministério Público, o advogado tem essa função. Exatamente. Então, quando você vê, por exemplo, a situação da nossa Polícia Civil, descontente, com problema salarial, que eu acho que é uma reivindicação justa. Justíssima. Né? Muito justa. E quando você vê as delegacias sucateadas, sem condições de trabalho, a gente lamenta muito isso aí, porque não só o cidadão que é vítima de uma situação, mas o cidadão que, por exemplo, está em conflitos e mais conflitos, que pode gerar coisas piores, aumenta a probabilidade disso, porque ele não encontra, vamos dizer assim, na estrutura policial, um bom funcionamento. Eu não vou dizer isso, não é culpa às vezes do delegado, é culpa dessa situação todas que nós estamos vivendo. A delegacia não tem uma estrutura para trabalhar. Os policiais greve, mais greve, porque não estão recebendo um salário digno. E os candidatos estão dizendo sempre, investir em equipamentos e nunca no ser humano, porque quem combate o crime é o policial que está na rua. Sem dúvida, sem dúvida. Você primeiro tem que investir no policial. Sim. O policial ele tem que ter um ganho digno, decente, para que ele possa trabalhar e ficar com a cabeça tranquila e fixada no trabalho. Até mesmo porque o mundo do crime é sedutor, não tem concurso público, não tem nada e paga bem. Exatamente. Então, você vê, isso que você está falando assina embaixo o que você está dizendo. Então, quando você vê todo um aparelho policial desassistido pelo poder público, é lamentável para o cidadão. É lamentável para eles, policiais, mas ela é mais ainda para o cidadão. E essas soluções simplistas? Que se dá problemas graves. Isso é paliativo, isso é programa político, isso não vai resolver nada. Mas a sociedade acredita. Inclusive, tem um candidato aí, não vou falar o nome, tal, mas defende algo que é inconstitucional, a questão da castração química, que é uma questão de cláusula pétrea, e a sociedade, por desconhecer, acredita. Infelizmente o candidato está jogando para a plateia, porque nós sabemos que a castração química ela é proibida. Sim. Ela não pode ser feita em função de que o cidadão ele não pode sofrer uma violência física, você compreendeu? Enquanto ele está sob a tutela do Estado, né? Ele ser castrado, isso não pode acontecer jamais.
Não, então estão defendendo coisas absurdas. Então, é aí que entra mais uma vez, André, a questão da educação. Porque um povo esclarecido, esses candidatos com essas propostas medíocres, eles ficariam lá para trás, eles não seriam nenhuma ameaça, você compreendeu? Se nós tivéssemos um povo mais preparado, mais educado, porque a educação ela cria o discernimento, a capacidade de ter uma consciência, você enxerga mais longe, você compreendeu? Ele abre todo um leque de opções para o cidadão, que ele enriquece a pessoa, em que candidatos como esse ficariam ultrapassados, né, dentro da sua pequenez de proposta impossível, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais o povo não tem educação, não tem discernimento, aparecem esses oportunistas com essas propostas que nós sabemos, você e eu e algumas outras, que é completamente impossível, por ser inconstitucional. Agora, dentro desse aspecto, doutor, o senhor fala sobre a questão dos presídios, mas a primeira coisa é que quando uma pessoa vai para o sistema carcerário, ela perde o direito do voto. Será que se fosse mantido esse direito do voto, seria o começo, talvez, ou uma das formas de que os gestores se interessassem com essa questão carcerária? Porque, como o cara não vota, não vou cuidar dele não deixa ele lá. Sem dúvida, eu concordo com você. Inclusive, vários artigos que eu escrevi, em que eu falo do problema da situação carcerária, né? Em que eu falo da questão que não existe a ressocialização dentro do sistema que nós estamos vivendo, e que uma dos efeitos da condenação é a perda do indivíduo votar, né? O indivíduo, ele praticamente deixa de ser cidadão, André. Não, ele deixa não, ele praticamente não, ele deixa. Ele se anula, né? Então, se ele tivesse direito de votar, com certeza os presídios melhorariam. Porque os políticos, infelizmente, não fariam isso por ideologia, não. Por interesse político. Por interesse político. Mas seria uma forma, sem dúvida, de melhorar as situações das prisões no país, né? Porque o que está faltando é vontade política, você compreendeu? Está faltando interesse, né, das pessoas melhorar a situação. Porque, André, a maioria das pessoas que estão dentro dos presídios, tem pessoas que estão ali porque não tiveram, às vezes, uma boa defesa. Tem pessoas que estão ali porque realmente praticaram um erro, mas não é um profissional do crime. Mas dentro do contexto que elas vivem, elas vão sair dali pior do que elas entraram. Ou às vezes estão presos preventivamente, que tem aquela prisão temporária, preventiva, também. mas que se torna uma condenação, né? Também. Porque a pessoa fica 10 anos lá cumprindo uma prisão provisória ou preventiva. Pois é, e outra coisa, agora tem os irrecuperáveis. Sim. Tem os perniciosos. Aí eu concordo com o senhor os nocivos. de separar. Mas essa separação, André, isso aí já é uma questão antiga, que não fazem, não tem interesse. Você compreendeu? Não tem interesse. Aquela velha... Você não vê que depois que for bater os costados lá na papuda, como é que tem gente que passou mal? Sim. Passa mal, é ruim, cadeia é ruim mesmo. Teve lá a pessoa que não queria ir pra cadeia porque o cardápio lá não tinha salmão. Pois é, mas aí, ele teve que comer o quê? Lambari? Porque teve que ir pra lá, como é que ficou? Então assim, nós passamos a enxergar o sistema carcerário e as injustiças quando para lá foram pessoas, né, que cometeram crimes, não deveriam estar lá, porque o crime delas não é às vezes um homicídio, não é isso, não é aquilo, mas é um crime grave também, mas misturou-se tudo e aí abriu-se, né, um leque de prerrogativas para essas pessoas, e aí foi se enxergando as injustiças depois com os outros, né? Porque tem pessoas lá que já estão nos últimos minutos da vida e não podem sair de lá para falecer em casa, né? Tem que falecer lá. E tem pessoas que têm um pequeno problema de saúde, mas tem que ser tratado em casa porque o Estado não dá assistência de saúde. Então, André, nós podemos observar o seguinte: se essa minoria foi para lá e ela acabou trazendo à tona todos esses problemas,
esses problemas estão só piorando, porque eu já os conheço há muitos anos, você compreendeu? Então eu acho que realmente você tem razão. Se conservasse para o preso o direito de votar, né? Nós estamos falando isso aí hipoteticamente, mas eu tenho certeza que os presídios melhorariam, porque os políticos começariam a investir nos presídios para obter voto. Não por ideologia, você compreendeu? Não por uma questão assim de consciência social, mas por causa do voto. Agora, era melhor isso do que privatizar os presídios, na minha opinião. Eu também acho. É melhor investir no ser humano do que investir em órgãos que vão continuar fazendo aquilo que o Estado está fazendo. Não, e outra coisa, né? Eles vão atrás do quê? Daquela mão de obra barata, de explorar o indivíduo o máximo possível, você compreendeu como é que é? Economizar para sobrar mais. Eles falam em combater trabalho escravo, mas se você pegar um presídio, então, por isso que eu te falo, o preso deixa de ser gente, né? Ele deixa de ser gente. Então entrega ele para privatização, o que a privatização vai fazer? É da mesma forma, doutor, que eu falo, sabe? A gente sempre fala polícia, ainda com U, não se respeita as autoridades e coloca, né, o preso, que há muitos são recuperáveis dentro de um sistema falido. Até o próprio ministro da Justiça disse isso, que é medieval, prefere morrer do que ir para lá, mas ficou só no discurso. Pois é, André, a gente fica observando o seguinte, como você está falando, um ministro que está aí há mais de 10 anos. Sim. E, cara, o que ele fez para modificar essa situação? O que o partido fez? Nada. Pois é. Então, como é que nós podemos falar assim, nós vamos manter isso aí? O que é isso? Isso é um contrassenso, André. Agora eu queria, assim, está terminando, a gente tem um minuto só, a opinião do cidadão João Néder nesses aspectos. Eu tenho certeza que muitas pessoas procuram o senhor... Alex Néder, João Néder. Desculpa, não, é porque é uma desculpa. É uma honra. Você sabe que já saiu em jornal fotografia do meu pai com o meu nome. E fotografia minha com o nome do meu pai. Coisa boa. Aqui é aquela coisa que, assim, é o erro que faz bem. Então, desculpa, doutor Alex, dentro desse aspecto, nós estamos no momento agora onde nós vamos decidir os próximos 4 anos. E eu tenho certeza que muita gente chega para o senhor e fala assim, doutor, eu devo votar em quem? Fulano e Beltrano. Eu sempre digo para as pessoas, né, na sua consciência. E o senhor é uma pessoa renomada, conhecida. Obrigado. O que o senhor diria para o cidadão nesse momento? Porque vamos depender dessas pessoas para tentar consertar alguns erros, seja quem for eleito, mas depende do cidadão, do eleitor, que ele é responsável por isso. O que o senhor diria para o cidadão? A primeira coisa que eu pergunto para o cidadão, você está satisfeito com a vida, com a questão política do país hoje? Questão econômica, de trabalho, você está satisfeito? Não, não estou. Então nós precisamos achar uma outra alternativa. Mas qual alternativa? Aí agora você vai ter que ouvir as propostas dos candidatos, cada um tem uma proposta diferente. O senhor fala isso assim, para não falar questão política, né? O senhor fala para os não satisfeitos, né? Porque tem pessoas também que estão satisfeitas. Tem quem está satisfeito. Então, quem está satisfeito, pronto, ponto final. Nem procura o senhor. Nem me procura, mas quem procura travar um debate, aquele que a gente encontra no banco, você encontra na rua, e conversa, fala, não, vamos ouvir as propostas. Eu sou sempre a favor, André, eu acho que na minha opinião, deve mudar. Eu estou procurando... A alternância do poder é saudável. Eu acho que ela é saudável. No ponto de vista federal, estadual e municipal. Sem fazer campanha para ninguém. Sem fazer campanha para ninguém. Aí já é uma questão de cada um, de uma empatia com o candidato, com as propostas dele, né? Com as coisas todas. Nós, às vezes, André, enxergamos um pouco além, né? E quanto mais educação, quanto mais a pessoa tem conhecimento, ela vê a possibilidade ou não da execução daquelas promessas que estão sendo feitas, né? Então eu bato um papo assim, quem é mais íntimo eu falo quem que eu vou votar, né? E aí ele também fala e a gente brinca e tal.
Mas eu acho que as pessoas hoje, no modo geral, estão procurando uma mudança. Mas não pode transferir a responsabilidade para o senhor, né? Não, de ela forma tem que alguma. promover. É ela que tem que promover, porque é ela que tem que escolher. E depois eu acho o seguinte: você faz a escolha e você arca com as consequências da sua escolha. Porque é assim que nós vamos aprender, né? Dentro desse princípio aí de exercício da cidadania, de votar e de aprender a votar. E eu falo isso, doutor, não é por questões políticas, não. É porque é uma questão jurídica, onde o senhor está inserido, e seja quem for o vencedor, eu acho que a gente tem que olhar por esse lado também jurídico, porque hoje o judiciário ele está tendo que intervir no Congresso, em alguns lugares, porque nós escolhemos mal. E aí escolhemos mal, André, e eu quero até fazer um registro aqui. Lamentavelmente, nós não tivemos a tão esperada e acalentada reforma política. Isso é um prejuízo que nós vamos amargar por mais 4 anos, porque era de suma importância, viu, André? Nós tivéssemos evoluído no sentido da questão do financiamento público de campanha, de empresas tipo, poder ou não poder fazer doações, que o Supremo até decidiu isso aí, e tá uma polêmica toda, né? Então, quer dizer, são questões importantes para disciplinar, para regrar, para moralizar as eleições nesse país. Infelizmente, por falta de vontade política desses nossos representantes, nós não tivemos a tão esperada e necessária reforma política. Eu lamento muito isso. Doutor, eu agradeço demais a presença do senhor e peço desculpas por ter abordado alguns assuntos aqui que talvez nesse momento não esteja ligado à atividade do senhor, mas é bom a gente ouvir pessoas que têm a capacidade de discernir, separar, entender, para explicar. Eu acho que a gente está no momento do repensar. Nós não podemos pegar mais discursos prontos, empoeirados, essas coisas. Agora, todos nós, né? Eu me lembro que no regime militar já havia aquela transferência de responsabilidade, o senhor deve lembrar, o senhor não lembra não? Aquela música que falava assim: você também é responsável, então me ensine a escrever, eu tenho a minha mão domável e tenho a sede do saber. Aí, ou seja, o governo passava por cidadão aquela função que era de educar. Hoje nós estamos vivendo uma democracia, talvez não seja a melhor delas, mas é uma democracia, e quando o senhor vem aqui e fala sobre esses assuntos, para o cidadão refletir. Eu acho que esse é o momento do repensar e refletir. E para mim é um grande prazer, André. Inclusive o telespectador não sabe. Vou contar um segredo nosso aqui para eles. Toda vez que eu pergunto, André, qual que é a pauta do programa? Nós vamos falar de muitas coisas. Sim. O André nunca me falou qual que era a pauta. Então, então nós falamos sobre vários assuntos. Eu acho bacana. Eu acho isso muito bom, eu procuro ser assim, muito transparente e sincero também no que eu penso. E o seu programa, o que eu acho mais bacana e fantástico do seu programa, além de ser muito democrático, é dar esse espaço para você falar o que você pensa sobre esses variados assuntos que é de interesse do telespectador, que é do interesse de todos na atual conjuntura que nós estamos vivendo. E todos nós somos cidadãos. Todos nós. Independente da profissão, somos cidadãos. E ninguém é melhor que ninguém. Isso. E todos nós temos direito a um voto. Isso. Né? Nós não somos nem mais nem menos. Né? Eu penso assim. Doutor, infelizmente terminou o nosso tempo, mas eu digo uma coisa, eu não estabeleço pauta com ninguém, porque eu trago pessoas aqui que têm respostas. Não, tudo bem. Então, assim, o senhor é uma pessoa assim que tem respostas. Obrigado. Eu acho que o que move o mundo não são as perguntas, mas analise as respostas. E o senhor tem respostas. Obrigado. Pelo menos eu tento responder, viu, André? E com sinceridade, né? Mas o que eu estou dizendo assim, eu acho bacana o seu programa é pela liberdade que a gente tem de poder falar de tantos temas diferenciados, né?
e ao mesmo tempo assim a gente poder ser espontâneo e fazer as colocações que a gente pensa e acredita, e não quer dizer que nós somos donos da razão. Não. O telespectador pode concordar conosco, pode discordar, é a democracia. E eu acho que o debate democrático é isso aqui. Exato, até mesmo porque eu sempre falo, né, que aqui a televisão, ela é uma concessão do serviço público e a gente tem a obrigação de devolver para você algo de útil. Essa entrevista, né, que é um bate-papo que eu sempre encaro dessa forma, é um aprendizado, né, como muitas vezes aprendi aqui com o Dr. João Neder, né, é uma forma que a gente tem que levar adiante. Que viva a democracia. Que viva a democracia. Obrigado, doutor Alex. Eu que agradeço, André, parabéns pelo seu excelente programa e trabalho jornalístico destacado no estado de Goiás. Você está de parabéns mesmo, viu? Você hoje é um grande, sempre foi um grande jornalista, mas você hoje, além de ser um grande jornalista, você tem trazido para o público temas atuais, temas importantes e que o povo gosta demais do seu programa. Você está de parabéns, viu? Continue assim que você está no caminho certo. É a minha missão, doutor, igual a missão do senhor também, e é a missão que Deus nos deu e a gente tem que levar. Tá certo. E aprender os legados, aprendi muito com o doutor João Neder, com tantas outras pessoas, com o senhor muito também. Nós aprendemos todos os dias, eu também aprendi muito com ele, aprendo com você e a gente está aprendendo todos os dias, isso que é bom da vida. Ok, infelizmente terminou o nosso tempo, né? A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.